estamos começando o Viver Bem, hoje com um rostinho um pouquinho diferente, né? Vocês não vão acompanhar a Júlia aqui com vocês, mas também vim trazer novidades, principalmente para esse mês festivo, em que nós celebramos a nossa data, que é o mês das mulheres. E eu estou aqui agora com o ginecologista e docente do curso de medicina da Unifev, para a gente falar sobre um tema muito bacana, o Dr. Ricieri. Um prazer recebê-lo aqui, doutor. Nário, o prazer é meu, mais uma vez, né? A gente está aqui, agradecer a Júlia pelo convite, infelizmente ela não pôde estar, mas é um prazer estar com você. E eu já vou começar, então, perguntando o que é estética íntima, que é o nosso tema de hoje. Exatamente. Nário, a estética íntima, ela faz parte de qualquer estética, né? Seja ela corporal, a própria estética genital, estética facial. Eu costumo dizer que a estética, ela entra também na definição de saúde. Então, hoje, a Organização Mundial de Saúde define saúde como um bem-estar físico, social e mental. E a questão psicológica que vem dos agravos de algum inesteticismo, que é uma alteração estética de qualquer área, ela pode afetar essa questão psicológica e, consequentemente, alterar esse estado de saúde completa. A estética íntima, ela é um conjunto de procedimentos que visa melhorar todo aspecto da genitália, seja ele em relação à cor, textura, volume, a própria função, a gente vai falar, né, eu gosto de falar isso porque a função da genitália é importante também para uma saúde sexual, e ela vem, digamos assim, ela vem perdendo, né, essa questão de tabu, de falar sobre isso, um assunto tão importante que é sexualidade, e a estética vem intimamente ligada a isso. Então, qualquer procedimento que a gente melhore, qualquer uma daqueles 4 itens, né, cor, volume, textura e função, a gente pode considerar como sendo um procedimento estético íntimo feminino. E ela é indicada para... Existe alguma indicação para um certo público mais... Sim, na verdade a estética íntima ela é direcionada a mulheres que têm qualquer uma dessas alterações que a gente já falou. É óbvio que as mulheres que já passaram de uma certa idade, até pela questão de perda hormonal, pela questão da perda de colágeno, que garante uma estrutura, uma sustentação de todos esses tecidos, são pessoas mais sujeitas aí, né, a serem submetidas a esse tipo de procedimento. Mas qualquer mulher, Nádia, que tenha um incômodo com essa região genital é uma candidata a ser, né, submetida a esse procedimento. Eu acho que é bem legal a gente falar sobre isso porque não tem uma idade limite para isso. Qualquer idade é uma idade em que pode ter uma melhora de qualquer função, de qualquer situação dessa. Que interessante, doutor. Então, por exemplo, eu decidi que estou incomodada, né? E procurei para saber um pouco mais sobre esse assunto. Qual seria o passo a passo para o tratamento dessa região? Eu acho que assim, o mais importante é a gente ter essa conscientização, fazer essa conscientização com a mulher. Lembrar, Nádia, que é muito importante essa questão de que não existe uma genitália perfeita. Tá? Então, as mulheres têm situações, têm alterações na genitália que não são nada anormais. Mas a partir do momento que aquela alteração passa a incomodar, a gente pode falar para ela que ela vai se beneficiar de algum procedimento estético. Então, eu acho que o passo a passo seria essa conscientização do problema, explicar que não existe uma genitália alterada, existe aquilo que para você não é bom, existe a questão também de não prometer resultados. Então, já aconteceu de pacientes procurarem mostrando a foto, né, de uma genitália de uma atriz querendo um padrão, né, e a gente sabe que esse padrão não existe. Então eu acho que é muito importante a gente dar essa orientação, explicar que não existe uma referência de beleza, mas aquilo que a incomoda a gente vai tentar melhorar. E o que seriam as cirurgias íntimas femininas? As cirurgias íntimas são aquelas cirurgias que visam a melhora daqueles 4 aspectos. Mais uma vez, cor, volume, textura e função. Por exemplo, uma das cirurgias mais indicadas hoje em dia da questão de estética íntima é a redução dos pequenos lábios, que muita gente conhece como ninfoplastia. É a cirurgia estética íntima mais realizada no Brasil e em qualquer parte do mundo. Ela se baseia em diminuir aqueles pequenos lábios, que são aquelas estruturas que ficam entre a região externa da parte genital e a região interna, que seria a vagina. Como eu falei, não existe um tamanho mínimo nem máximo
para essa região, para esse pequeno lábio. Mas a partir do momento que aquilo começa a incomodar, a gente já poderia indicar essa cirurgia que é a ninfoplastia. Existem outras cirurgias estéticas femininas, né? Uma muito comum de ser realizada é a diminuição do monte de Vênus. É popularmente conhecido como a testa, né, da região genital. E às vezes as mulheres têm essa região um pouco mais cheia, e normalmente isso é por gordura, então às vezes as mulheres que já têm uma genética para isso, que têm um acúmulo de gordura nessa região, elas podem se beneficiar de uma diminuição dessa gordura. Isso normalmente é feito por como se fosse uma lipoaspiração dessa região. Uma outra cirurgia seria a redução dos grandes lábios, que seriam a parte mais externa, né, da vulva, da região genital. É muito comum em mulheres também que têm um peso, que perderam muito peso, ficam com uma flacidez excessiva, e nesse caso seria aí o ideal a retirada da pele. São cirurgias que são parte das cirurgias estéticas íntimas. Existem outras, talvez até mais conhecidas do público aí, as cirurgias de períneo, que a gente vai melhorar a função, fechando a musculatura da região genital. Costuma ter uma melhora muito grande, e é o que eu falo. Mulheres, não fiquem com vergonha de procurar o seu médico. Qualquer alteração, qualquer diferença que te incomode, é passível de melhora nessa região. Procura um profissional habilitado que ele vai te ajudar bastante em relação a isso. Acho que ainda existe um tabu muito grande da mulher procurar por um profissional, né, por um ginecologista. Grande, um tabu muito grande ainda, Nádia, né? Eu falo que a gente ainda vai pegar uma época em que esse tabu vai estar quase zerado, né? Vamos lembrar que de 100 anos para cá a gente teve uma evolução muito grande. Ainda não é nem de perto o que a gente gostaria que fosse, mas a gente já teve uma melhora expressiva na questão de igualdade, empoderamento e perdas de tabu em relação à sexualidade, principalmente a feminina. É muito comum a procura hoje em dia desse tipo de procedimento por vários fatores, mas um deles realmente é a queda desse tabu de se falar sobre sexo, de melhorar alguma parte, porque é uma parte íntima, né? A gente passou por uma situação semelhante com a cirurgia plástica, por exemplo, corporal facial. Lembrando aí que há mais ou menos 50 anos não se existia esse tipo de procedimento. As pessoas não tinham essa preocupação com a estética. A partir desse momento, começou-se então uma procura muito maior e a gente vê o que é hoje, que são procedimentos variados, para face, para corpo, enfim. E eu acho que a estética genital, ela segue nesse mesmo caminho. E a sociedade vai encarando com mais naturalidade ao passar dos anos, né? Com mais naturalidade, né? Eu acho que é uma questão mesmo de educação sexual. Eu sou muito a favor dessa questão de educação sexual, tirar esse mito de que falar sobre sexo pode levar a uma precocidade de atividade sexual. Isso já foi comprovado que não é verdade. Então eu acho que falta muito dessa questão de conversar, os pais conversarem, uma educação sexual básica na escola, o que ajudaria muito no desenvolvimento e na queda desses tabus sociais que a gente tem ainda hoje. Que engloba não só a questão de saúde, mas também de estética, né? Uma questão de estética, exatamente. Nós temos a mulher sofre muito mais pressão da sociedade, né? Pela estética, pelo comportamento, por uma série de fatores. Essa pressão da sociedade causa também um impulsionamento, tanto a pressão da sociedade, porque querendo ou não, quanto mais velha vai ficando, né? Então, isso tudo também impulsiona um pouco mais as mulheres a buscarem por esses procedimentos? Com certeza, Nádia. A gente ainda vive numa sociedade machista, a verdade é essa, né? Então, a gente até brinca que o homem careca, barrigudo, ele é charmoso, a mulher nunca pode ser assim, né? Mas por quê? Né? Porque isso é um tabu que tem que cair. Só que a gente trabalha com a realidade, né? Como eu falei, eu acho que você também espera que a gente tenha uma sociedade mais igualitária e sem machismos. Mas, ainda assim, a mulher ela fica mais preocupada com a questão estética, muito mais do que os homens. Então, por exemplo, a gente vive mais, as mulheres vivem mais. Consequentemente, os resultados de estética, eles vão diminuindo, né? Essas questões de alterações estéticas, na verdade, elas vão aparecendo com uma frequência maior. Porque a gente vive mais. Vamos lembrar aí que há 100 anos atrás a expectativa de vida era de 40 e poucos anos, que praticamente foi dobrado hoje em dia. Então, consequentemente, a perda de colágeno, a questão muito interessante também nas mulheres da diminuição hormonal pela menopausa. Então, o hormônio feminino, ele é um grande protetor
de musculatura, de parte óssea, de parte de pele. Então, consequentemente, com esse envelhecimento, a mulher ela tem uma tendência maior a apresentar essas questões de alterações estéticas, o que faz, nesse conjunto, que tem uma procura muito maior. E, mais uma vez, lembrando que essa perda do tabu também é algo favorável para que isso aconteça. E é interessante a gente falar disso também, porque existe essa pressão estética causada pela mídia, né? Mas também existe um novo movimento aí das mulheres que querem se sentir bem, viver bem, buscar um bem-estar e que recorrem a muitos procedimentos justamente por isso. Então, talvez a gente esteja fazendo um outro caminho agora, né, Sim, doutor? eu sou muito a favor dos procedimentos estéticos, óbvio que não em exagero. Mais uma vez, hoje a gente considera, né, saúde como um bem-estar, não só a ausência de doenças como antigamente era conhecido. Hoje em dia, então, a gente considera a saúde como um bem-estar psíquico, né, físico e até mesmo social. Hoje o acesso à informação é muito maior, então as mulheres conseguem as informações, comparações em redes sociais, internet, né, o que aumenta essa procura por questões estéticas. E não vamos falar só da questão genital, não, vamos falar por qualquer tipo de estética, né? Qualquer tipo de cirurgias relacionadas à estética, cirurgias plásticas, faciais. Eu também acho que a acessibilidade em relação a valores, hoje se gasta muito menos com estética do que antigamente, pela questão tecnológica, pela Ficou questão... mais acessível, né? Ficou muito mais acessível esses procedimentos, Nádia. Então, eu acho que isso favorece muito, porque a parte psicológica, eu acho que é o principal fator para que a gente pense numa mudança orgânica, corporal. Lembrar que eles estão relacionados. Para você ter uma mente boa, tem que ter um corpo bom. E, doutora, a gente falando de bem-estar e até dessa questão emocional também, como lidar, né? Ajudar essa mulher a lidar com o envelhecimento, que é algo muito natural também, né? Eu sou até suspeito para falar, eu sou muito fã dessa parte do que a gente chama de climatério, da pós-menopausa, a questão de correções hormonais e acompanhamento da mulher nesse período, né? É um período muito difícil para a mulher, né? Então, a mulher que tem a menopausa, ela tem um sofrimento maior justamente pela questão hormonal. Então, essa queda hormonal, ela leva a várias dificuldades para a mulher, não só estética, mas corporais também, psicológicas também. Então, é papel do médico, do ginecologista ou do clínico, enfim, do médico do atendimento de saúde da família, proporcionar saúde para essa paciente. E, mais uma vez, proporcionar saúde é não deixar ela ter doenças, então a parte de prevenção, é a parte de tratamentos de doenças orgânicas quando conhecidas e, mais uma vez, lembrar da questão psicológica, né? O bem-estar físico, mental e social dessa paciente. Então, eu acho que a gente tem que ter uma ação aí multiprofissional para que ela tenha um envelhecimento melhor. E, doutor, o senhor já comentou aí quais são as principais cirurgias, né, e quando elas são indicadas. E eu gostaria de saber quais os cuidados antes e depois de determinadas cirurgias. Vai depender muito do tipo de cirurgia que é realizada, né? Então, a cirurgia para pequenos lábios ou grandes lábios, lipoaspiração do monte pubiano, mas de maneira geral, são cuidados básicos de qualquer cirurgia, né? Procurar, primeiro, um profissional habilitado a fazer aquele tipo de procedimento. Então, precisa de um médico especialista que tenha mão para aquele tipo de situação, não procurar qualquer um, porque é mais barato. Então, eu acho que a indicação, nesse caso, a pesquisa do profissional é muito importante. Os cuidados de pré-operatório, quando necessário. Então, aqueles exames de rotina que a gente faz normalmente para as mulheres que vão operar, quando necessário, uma consulta com um cardiologista. Mas eu acho que vai depender muito do tipo de cirurgia, do tipo de paciente, os problemas que ela tem, a questão da idade. Mas são cuidados basicamente semelhantes a qualquer cirurgia corporal, estética, mas eu acho que ainda tem uma vantagem de que, por ser uma cirurgia mais externa, né, a recuperação costuma ser melhor, uma cirurgia de pequeno porte, que normalmente tem um retorno muito mais rápido às atividades.
Já entra até, inclusive, na próxima pergunta que eu iria te fazer. Acho que já existe uma grande preocupação quando a gente fala em passar por qualquer tipo de cirurgia, né? Acho que todo mundo já fica um pouco preocupado. Existe algum risco para a saúde, né, nessas cirurgias? Eu costumo falar que a gente sempre coloca numa balança, Nádia, os custos e benefícios de qualquer situação, né? Na cirurgia estética a mesma coisa. A gente não faz cirurgias estéticas simplesmente por fazer, por comodismo, digamos assim, né? A gente sempre vai colocar na balança se aquela questão estética ela tem um peso maior na questão psicológica. Uhum. Então, a partir do momento que aquela questão estética se torna algo problemático, que afeta a saúde mental, afeta o dia a dia daquela pessoa, no nosso caso aqui as mulheres, eu acho que estaria recomendado. Eu te falei, eu também não sou a favor de cirurgias ou procedimentos em exagero. Tá? Uhum. Tem gente que gosta, a gente respeita. Eu particularmente acho que não é necessário. Eu acho que é necessário uma correção cirúrgica a partir do momento que aquilo incomoda. Tá? Então, mais uma vez, saúde também é a tranquilidade, o bem-estar psicológico. Eu vou fazer uma pergunta que não estava nem aqui no meu script, mas acredito que seja talvez dúvida de algumas mulheres, né, que estejam nos acompanhando. A gente sabe que essa região está muito ligada à questão também da saúde, né, da mulher sexual e também em relação ao período de gravidez. Seria indicado antes ou de uma gravidez, essa mulher não tem idade para se fazer, ela deve já ter passado por uma gestação ou não? Uma coisa não está muito relacionada à outra? Ótima pergunta, Nádia. Uma pergunta muito frequente. E as grávidas, né? Elas podem realizar esses tratamentos estéticos, elas precisam se preparar de alguma forma? A minha recomendação é o seguinte: o período de gravidez é um período de transformações muito grandes na mulher. Uhum. A parte hormonal influencia demais. E a gente sabe que isso é transitório. Então, vai durar mais ou menos ali o período da gestação, de 9 meses. Vamos colocar mais 2 ou 3 meses até o retorno ao estado antes da gravidez. Então, mais ou menos 1 ano. Se puder esperar esse período, seria muito melhor. Muito melhor. Tá? Agora, mais uma vez, vamos colocar na balança. Será que uma questão estética ela pode esperar esse tempo? Se não puder esperar, vamos conversar com a gestante e ver as possibilidades. Hoje em dia a gente tem tratamentos muito confiáveis e muito seguros para gestantes. Por exemplo, alterações de pele como oleosidade, tratamentos para espinha, tratamentos para escurecimento da pele, das axilas, mamas, região genital, e são tratamentos que são muito seguros, tanto para a mãe quanto para o feto. É óbvio que 100% de segurança a gente não pode ter, porque são produtos, né? E a gente brinca que grávida, até água com açúcar, né? Vamos colocar na balança para ver se compensa, porque a gente tem que lembrar que é mãe e nenê, então são 2 vidas que a gente tem que tomar conta. Mas se realmente aquela questão está atrapalhando, a gente tem hoje em dia soluções para poder melhorar, Nádia. E existe até uma questão também que acredito que seja já estudada, né, e é realmente fundamental isso, a gente falar que a própria vontade da mulher ali pós-gravidez, dizem que muda muito, né? Então, talvez esperar um tempo, porque isso também, uma cirurgia também pode auxiliar nessa questão. Sim, com certeza. Então, a primeira parte desse passo a passo da cirurgia ginecológica, da cirurgia íntima, é a conscientização do problema. Então, eu falo que a mulher normalmente ela chega para a gente com uma ideia de cirurgia na cabeça. Doutor, então ela normalmente não vai para uma avaliação. Ela fala, doutor, eu vim aqui para fazer a cirurgia tal ou eu vim aqui para fazer o procedimento tal, né? Então não é bem assim. Ela já pesquisou muito antes, né? Ela já pesquisou muito na internet, com amigas, com familiares. Elas chegam muitas vezes com opiniões formadas, Nádia. Só que a gente tem que pensar que são casos individualizados. Eu sempre gosto de falar isso para elas, porque não tem como a gente prometer um resultado que talvez ela espere, porque aquele organismo dela tem as suas particularidades. Então, o que a gente faz é avaliar, conversar dessas angústias que ela tem em relação ao problema dela, fazer um exame ginecológico, a partir daí propor as soluções e propor expectativas de resultado. Promessa de resultado a gente nunca dá, justamente porque existem as intercorrências, existem as questões de organismo que nós médicos não podemos
né, controlar. Então eu acho que essa questão da conscientização do problema é muito grande. Eu normalmente não faço uma cirurgia num primeiro momento. Eu sempre converso, marco um retorno, peço para ela vir para a gente conversar, pesquisa dúvidas e traz, porque realmente uma cirurgia, ela pode ser definitiva e não tem como ela voltar atrás. Então, às vezes é por uma pressão, como você falou, da sociedade, uma pressão pelas informações em exagero que a gente recebe via redes sociais e acaba fazendo o procedimento sem a necessidade. Então, acho que é muito importante essa questão da conversa, do diálogo e da conscientização do problema. Para que ela se sinta segura, né? Exatamente. Eu acho que para ela se sinta segura, para que realmente ela entenda, né, quais são as expectativas até em relação a tratamento e que não venha com essas opiniões já formadas, porque talvez ela tenha uma frustração. Então eu acho que é parte de nós profissionais que estamos ali, que sabemos lidar com isso, passar essas informações para que ela tenha também a melhor opção de escolha para o seu tratamento. Muito obrigada, doutor, por esses primeiros esclarecimentos aqui. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora, tomar uma aguinha, mas daqui a pouco a gente volta, tem muito mais para a gente conversar, então não saia daí. Olá, o Viver Bem está de volta e hoje nós estamos falando sobre saúde íntima, estética feminina, e eu estou aqui com o ginecologista, o Dr. Ricieri, que veio trazer para a gente muitas informações relevantes, né, doutor? Eu já quero iniciar aqui, né, no nosso bloco agora, perguntando, existe a possibilidade dessas alterações estéticas voltarem com o tempo pós-cirurgia? Boa pergunta também, Nádia. Existem sim, existe a possibilidade de voltar ao problema. Principalmente, vamos lembrar o seguinte, se a gente for fazer uma redução de um grande lábio, a gente vai tirar um excesso de pele, um excesso de gordura. Existem questões, como eu falei, que a gente não consegue controlar, que podem fazer uma nova proliferação de células gordurosas, principalmente pelo ganho de peso. Então, é chato, né? Porque quando a gente ganha peso, a gente não consegue escolher o lugar para esse acúmulo de gordura, né? Então, o nosso organismo inteiro, ele acumula gordura e pode realmente acumular na região genital. Então, a gente tira, diminui, mas pode ser que o problema volte. A cirurgia do pequeno lábio, a ninfoplastia, é muito mais difícil de retornar. É um local que normalmente o crescimento da pele não é grande, mas a gente também não exclui 100% essa possibilidade. Existem tratamentos, por exemplo, preenchimentos de grandes lábios, que são aqueles em que a gente injeta uma substância estimuladora de colágeno para melhorar flacidez, textura. Eles têm um tempo útil, digamos assim, e dura mais ou menos em torno de 1 ano. Então, alguns procedimentos precisam ser refeitos quando necessário e algumas cirurgias também precisam ser novamente realizadas ou pelo menos que a paciente ela tenha essa ideia de que realmente aquilo pode não ser definitivo. Então faz parte de todo aquele processo de conversa e conscientização do problema e do tratamento. Para deixar tudo bem claro, né? Exatamente. Nós acompanhamos aí que vários tratamentos corporais e faciais, eles vêm sendo realizados com tecnologias como laser e também radiofrequência. Essas tecnologias, elas podem ser utilizadas na região íntima? Com certeza. Eu, particularmente, sou muito fã dessas tecnologias. São aparelhos relativamente novos, modernos, que são utilizados de maneira muito seguras quando utilizados por pessoas habilitadas. O laser, como você disse, ou mesmo a radiofrequência, que tem um funcionamento muito parecido com o do laser, que é basicamente estimular o colágeno, então relacionado à firmeza das estruturas, firmeza da pele, firmeza da gordura, da musculatura, ele é realizado em face, ele é realizado em abdômen, é realizado em nádega, ele é realizado em pernas, ele é realizado em praticamente todo lugar do organismo, inclusive na região íntima. E muitas vezes são os mesmos aparelhos utilizados. O que a gente muda é o que a gente chama de ponteira, é aquela parte que faz a aplicação no local do organismo. Mas são tecnologias muito utilizadas hoje em dia. O laser, a radiofrequência, o ultrassom microfocado, né? Hoje um aparelho muito conhecido é o Ultraformer, tem mulheres que falam aí que é o sonho realizar para melhora da pele, né? Então assim, são procedimentos que vieram para agregar na área ginecológica também. O laser ele é utilizado para clareamento,
para enrijecimento da pele, melhora da flacidez. Muitas vezes a gente utiliza essas tecnologias também para melhora da frouxidão vaginal em mulheres que já tiveram partos normais, mulheres que têm uma tendência genética a ter um colágeno pior, mulheres depois da menopausa, também pelo ressecamento. Então, eu particularmente sou muito fã dessas tecnologias e elas vieram realmente para agregar na parte ginecológica. Agora acho que a gente vai falar assim de substâncias, né, doutor? Acho que tem algumas palavrinhas aqui que são bem conhecidas das mulheres, que é o ácido hialurônico e também os estimuladores de colágeno. Eles também podem ser utilizados? Muito. O que muda talvez aí, Nádia, seja o tipo de concentração, né? Mas realmente o ácido hialurônico, tem muitas pessoas que perguntam, ele é perigoso? Ele vai causar alguma reação? Olha, dificilmente, porque o nosso organismo já produz ácido hialurônico. Muitas pessoas não sabem disso. O que a gente faz é aplicar uma concentração maior do produto para que ele tenha uma maior estimulação de colágeno naquele local. E como você falou, a gente pode realmente utilizar isso também na região genital, principalmente naquela questão do preenchimento. Então, mulheres que emagrecem muito, ficam com a pele da região genital flácida, o ácido hialurônico pode melhorar. Não só o ácido hialurônico, mas esses estimuladores de colágeno, hidroxapatita de cálcio, tem vários outros, né? Hoje a tecnologia ela realmente veio para agregar, tem muitas substâncias no mercado seguras que estão tendo o seu valor aí diminuído, sendo mais acessíveis para a utilização. E como eu falei, dependendo do caso, a gente utiliza sim, inclusive associado a outras técnicas de procedimentos, ao laser, à radiofrequência. Então, assim, mulheres, dá para a gente melhorar toda a questão estética genital, seja ela qual for. Uma última pergunta antes da gente encerrar, eu acho que também é uma grande preocupação da maioria das mulheres e o incômodo, a região mais escurecida, né? Ainda mais quando a gente está falando ali de um biquíni, de uma roupa mais provocante ali para a praia, então acho que isso incomoda muito, né? Com certeza. As mulheres que estão assistindo a gente, eu posso falar que 80% a 90% delas têm uma região íntima mais escurecida. Talvez a mulher nunca percebeu, porque também é uma região mais difícil de acessar, muitas vezes você sente mais do que você consegue visualizar. Por que isso acontece, Nádia? Normalmente é pelo atrito e pelo calor. E a gente vive numa região que é muito quente. Então esse atrito das roupas, principalmente hoje em dia, as mulheres tendo a sua independência, trabalhando fora de casa, estudando, então roupas apertadas na grande parte do dia, isso pode estimular algumas células, que são os melanócitos, a produzirem melanina, que é aquela substância que dá a coloração. Então, assim como axilas, embaixo da mama, na coxa, virilhas, também pode ter esse escurecimento na região genital. E como eu já falei, a gente pode utilizar essas tecnologias como laser. Existem também peelings químicos, que são substâncias que vão causar uma descamação e tirar esse escurecimento da pele. Então a gente pode melhorar também a coloração. Os agentes químicos para clareamento são muito utilizados hoje em dia. Olha só que interessante, hein? Muito obrigada pelas suas considerações. Eu aposto que o pessoal aí de casa adorou todas essas informações. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas como a gente está aqui trazendo para debate um assunto tão interessante para as mulheres, você como especialista que convive aí todos os dias com elas, né? Eu gostaria de pedir que deixasse um recado para esse mês tão especial. Queria primeiro parabenizar a quem está assistindo a gente, nossas mulheres que são guerreiras, que são pessoas que hoje conseguem ter uma independência muito maior, como a gente estava conversando. Não é o ideal, mas a gente espera que isso melhore para todos, que seja uma sociedade mais igualitária. Nosso intuito aqui hoje realmente é trazer esse assunto à tona para a gente debater, para diminuir um pouco dessa vergonha de se falar, desse pudor de se falar sobre sexualidade, sobre estética íntima. E mais uma vez, lembrar que saúde é uma questão de bem-estar físico, psicológico e social. Então, mulheres, se vocês estiverem incomodadas com esse problema, procure um bom profissional, que eu tenho certeza que vai ser bom para você. Muito obrigada, doutor. Obrigada a você aí de casa que nos acompanhou por aqui. O Viver Bem vai ficando, mas na semana que vem tem mais informações para vocês, então nós esperamos. Tchau, tchau.